irmãos e irmãs, nesta liturgia do 11º domingo do tempo comum, a igreja proclama o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos, capítulo 4, versículos do 26 ao 34. Jesus apresenta aqui para nós duas parábolas sobre o reino de Deus. Jesus, quando nós vamos ler o Evangelho, existem algumas parábolas que Jesus Cristo fala do reino de Deus. Então ele sempre começa assim: o reino de Deus é como... E aí faz a comparação. E aí nós temos várias parábolas que Jesus Cristo fala a respeito do reino de Deus. A primeira pergunta que nós devemos fazer, olhando para esse Evangelho, que Jesus apresenta essas duas parábolas do reino de Deus, é: o que é o reino de Deus? Quando a gente vai estudar a palavra de Deus, temos que pensar o que é. Jesus, qual que é o tema? Qual que é o assunto que Jesus Cristo está tratando aqui hoje? Quando ele fala que o reino de Deus, e aí deu essas duas parábolas, o que é o reino de Deus? O reino de Deus é a criação de Deus. Este mundo onde nós estamos. Essa criação de Deus que não está acabada, mas que está indo para a sua glorificação final. Esse mundo que foi criado por Deus, nós que fazemos parte da criação de Deus, e esse mundo que está indo e um dia será glorificado por Jesus. A própria palavra de Deus fala: eu vos darei um novo céu e uma nova terra, para dizer que esse reino de Deus será glorificado junto com Jesus Cristo, junto com todos nós. Então o reino de Deus é o mundo presente, é esse mundo que nós estamos. E aí, quando Jesus Cristo fala a respeito das parábolas do reino, nós podemos traduzir da seguinte forma: como que o bem acontece neste mundo? Como que a vontade de Deus acontece neste mundo? Como que o bem de Jesus, a salvação, acontece aqui? Como que nós realizamos o bem neste mundo? E, portanto, Jesus Cristo, para responder essa pergunta, Jesus Cristo nos dá duas parábolas. A primeira é da semente que germina por si só. Então alguém vai, espalha a semente, a terra vai germinando essa semente, começam a nascer as folhas, depois vem a espiga, depois vem os grãos da espiga. Que o homem não sabe como isso acontece, diz a palavra de Deus ali. Hoje nós sabemos pela ciência, mas, ou seja, nós não estamos acompanhando passo a passo. Isso é uma ação de Deus. Quando ele fala que o homem germina a semente, e depois o homem semeia, depois a semente é germinada, e vai crescendo as folhas, as espigas e os grãos das espigas, é para dizer que existe aquilo que compete a nós para realizar o bem e aquilo que compete a Deus para realizar o bem. O que compete a nós é pequeno, não é? Segundo essa parábola, é pegar a semente e jogar na terra. O que compete a Deus é muito maior, porque tem toda a transformação da semente nessa espiga com grãos. Então é algo muito maior. E aí nós conseguimos compreender o que Jesus Cristo está dizendo. Está dizendo que o bem acontece neste mundo através do esforço humano e da graça de Deus. O esforço humano que é pequeno e a graça de Deus que é grande. O dinamismo da semente vem de Deus. Aquilo que acontece com a semente para até chegar a ser uma espiga vem de Deus. Deus é muito maior. Nós somos humildes colaboradores da obra de Deus. Humildes colaboradores da obra de Deus. Existe aquele refrão que nós às vezes usamos, né? Deus ajuda quem cedo madruga. Já ouviram falar isso? E Deus ajuda quem cedo madruga. O acento está onde? Está em Deus ou está no esforço humano? Está no esforço humano. Estou dizendo que Deus vai ajudar quem cedo madruga. Isso a gente pode pensar dessa forma.
Mas um homem de fé deve pensar que o assento não está no esforço humano, mas está na graça de Deus. Santo Inácio de Loyola tem uma frase muito bonita para falar assim, sobre esse assunto. Ele diz assim, atua como se tudo dependesse de ti. Faz as coisas como se tudo dependesse de você. Faz o bem como se tudo dependesse de você, sabendo que na realidade tudo depende de Deus. Porque na realidade é isso que acontece mesmo. Nós temos que fazer tudo como se dependesse de nós. Então eu vou fazer o bem, eu vou trabalhar, eu vou me esforçar para que o reino de Deus aconteça nesse mundo. Porque essa é a nossa missão, fazer com que o reino de Deus aconteça nesse mundo, sabendo que tudo depende de Deus. Nós somos humildes colaboradores de Deus. Então é isso que vem mostrar essa primeira parábola. A segunda parábola é a parábola do grão de mostarda, que mostra que é a menor de todas as sementes, mas que quando é lançada, depois ela fica a maior de todas as hortaliças. Para dizer o seguinte, que às vezes a gente pensa que a obra que nós fazemos, ela é pequena. E pode ser pequena mesmo. Que o bem que nós fazemos é um bem pequeno. E nós temos que fazer o bem nas pequenas coisas. Tudo aquilo que nós vamos fazer nas pequenas coisas, nós temos que fazer bem feito. E fazer o bem também nas pequenas coisas. É fazer bem feito e fazer o bem. Então tudo a gente pode pensar, nossa, mas isso que eu estou fazendo é muito pequeno em comparação a tanta coisa que está acontecendo neste mundo. Nossa, o bem que eu estou fazendo na minha família é muito pequeno. Eu estou vindo aqui na missa hoje para rezar por eles. Eu acordo mais cedo para tentar fazer algo para limpar a casa por eles. Eu rezo por cada um deles. Eu estou fazendo algo lá dentro de casa, faço um carinho, mas é algo pequeno que eu estou fazendo. A gente pode pensar isso, que as nossas ações são pequenas. E próprio São Paulo diz, né? É quando eu sou fraco que então eu sou forte. É na minha pequenez que Deus se faz grande. É nas pequenas coisas que eu faço que Deus pode realizar grandes coisas. Isso diz essa parábola. Então, o que nós aprendemos com essa segunda parábola é que, realizando o bem nas pequenas coisas, Deus faz grandes coisas acontecerem. Nós precisamos fazer a nossa parte. Eu sempre lembro, quando nós vamos falar da graça de Deus e do esforço humano, eu lembro da celebração da Eucaristia. Nós, na procissão, com toda a igreja, nós oferecemos para Deus o pão e o vinho. E Deus, quando nós recebemos de volta, nós recebemos o corpo e o sangue de Cristo. Nós damos aquilo que nós podemos, as pequenas coisas, e Deus realiza grandes coisas por nós. Então vamos pedir a Deus neste mundo que nós possamos fazer o bem através das pequenas coisas. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.